Sejam muito bem-vindos! Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem casamento cristão. O assunto do nosso vídeo de hoje é um assunto que divide algumas opiniões, né? E eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, que é um assunto extremamente comum. Eu não sei se você está passando por isso, mas a maioria das pessoas que estão vivenciando o deserto, que estão buscando a restauração dos seus casamentos, vivenciam essa situação, né? Extremamente comum. Então, o assunto é ajudar ou fazer favores ao cônjuge que saiu de casa, né? Isso ajuda ou atrapalha na restauração? Então, gente, como eu falei, essa situação é uma situação extremamente comum, né? Eu creio que a maioria das pessoas já passaram por isso ou estão passando. Imagine o cenário, vocês se separaram, seu cônjuge saiu de casa, te abandonou, mas depois de um certo tempo, ele te procura pedindo algum favor, ou às vezes pede dinheiro, né? E você fica naquela situação, você não sabe se faz aquele favor pro seu cônjuge, se é certo fazer isso. Muitas pessoas acham, né, que se elas ajudarem seus cônjuges, né, que estão passando também pelo deserto deles, né, gente, porque eles também vivenciam o deserto deles, né, e essas pessoas elas ficam com receio de ajudar e atrapalhar o agir de Deus. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, porque eu já vi pessoas apoiando os dois extremos, porque são dois extremos, né? É aquela pessoa que ela fala que ela deve ajudar independente de qualquer situação, ela deve estar sempre pronta a ajudar o cônjuge, independente da situação que for, e tem aquelas pessoas também que dizem que não deve ajudar de maneira nenhuma, até quando o cônjuge está passando uma necessidade, né? Necessidade, às vezes, de alimento, de remédios, não deve ajudar porque essa pessoa, esse cônjuge que saiu de casa, deve colher o que ele plantou, né? Eu até vi uma vez um canal, gente, um canal grande de restauração de casamento, que a pessoa estava falando isso, né? Que se o cônjuge procurar a pessoa, que se o cônjuge que abandonou o casamento procurar a pessoa ali, né? A ex-cônjuge, né? Ou o ex-cônjuge, procurar para ajudar para um prato de comida, ou porque está passando uma necessidade muito grande, que é para não ajudar, porque essa pessoa que saiu de casa, ela precisa aprender esse processo do deserto dela e ela precisa colher o que ela plantou. Então são os dois extremos. Só que no meu caso, eu vou aconselhar da maneira bíblica e eu vou provar o que eu estou falando de uma forma bíblica, né? Eu vou colocar aqui o versículo para vocês. E eu, gente, eu nem tô naquele extremo deve ajudar, né, independentemente da situação, e também não estou naquele outro extremo onde a pessoa não deve ajudar de maneira nenhuma. E eu vou explicar o porquê. Em primeiro lugar, gente, nós vamos para a Bíblia. O texto que eu vou ler agora está em Romanos. O texto que eu vou ler agora está em Romanos 17 ao 20. Está escrito assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, gente, eu acho que esse versículo ele está muito claro a respeito dessa situação, né? Porque tem pessoas que elas querem praticar a vingança, né? Elas estão extremamente ressentidas, magoadas, pois os cônjuges as abandonaram. Em alguns casos já estão vivendo em um novo relacionamento e elas estão extremamente ressentidas, e por causa dessa mágoa, porque elas não perdoaram ainda, elas querem meio que se vingar. E se o cônjuge vai lá, pede algo para ajudar, para suprir uma necessidade, essa pessoa ela não ajuda. Porém, esse versículo aqui, ele está dizendo que se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Ou seja, gente, está dizendo do inimigo, né? Se o apóstolo Paulo dá esse conselho para um cristão a ajudar o seu inimigo,
O que dirá você, esposa? O que dirá você, marido, a ajudar o seu cônjuge que está fora de casa, e em alguns casos está passando por uma necessidade? Então você não deve pensar nesse lado vingativo, você não deve retribuir o mal que ele fez a você, né? Porque ele te abandonou, porque ele te trocou por outra pessoa, porque ele te traiu, porque ele está te rejeitando. Você não deve retribuir esse mal que ele está te causando com mais mal. Porque aqui nesse versículo, né, de Romanos, também está dizendo, gente, porque tem pessoas que elas procuram se vingar. Então está dizendo aqui que é para você não procurar se vingar, porque a vingança vai vir de Deus. Porque muitas pessoas elas pensam assim: se eu ajudar o meu cônjuge, ele não vai colher o que ele plantou, né? Vai ficar muito cômodo para ele. Gente, não é assim. Você ajudando o seu cônjuge, independentemente da sua ajuda, você ajudando ou não, o seu cônjuge vai colher o que ele plantou e o que ele está plantando. Porque é bíblico, gente, é bíblico. Lá em Gálatas, né? Acho que é Gálatas 6, diz que nós daremos conta dos nossos atos, nós colheremos o que nós estamos plantando. Então, independentemente, ou você ajudando ou não o seu cônjuge, a colheita dele é certa, é um fato. Então você não deve pensar dessa forma. Até porque você também é um pensamento, gente, de vingança. É um pensamento de uma pessoa que está magoada, que está ressentida, que ainda não está curada das suas feridas e ainda não perdoou seus cônjuges. E outra coisa aqui, gente, muito importante, o que eu sempre ensino é o amor que constrange. O que eu sempre ensino é o servir. O que eu sempre ensino está pautado no cristianismo, né? No evangelho de Jesus, né? O que Jesus ensinou, o que Jesus passou, como nós devemos tratar o nosso próximo, como nós devemos amar o nosso próximo. E isso inclui o seu cônjuge, isso inclui o seu casamento. Não pense você que amar o próximo, fazer bem ao próximo, é para qualquer pessoa, menos o seu cônjuge. O meu cônjuge, né? Ele me fez isso, ele está fora de casa, não está incluso nisso. Não, ele está incluído nisso. Seu cônjuge é o seu próximo e muito mais do que isso, seu cônjuge é uma só carne com você, vocês são uma só carne. O casamento de vocês não foi dissolvido, gente, apesar de vocês estarem separados, né? Então você deve tratar o seu cônjuge da maneira como Cristo ensinou. E se você o constranger com o amor, isso vai ser uma coisa muito positiva para você. Isso vai ser uma coisa muito positiva para o seu testemunho. Porque imagina, gente, ele já saiu de casa ressentido, magoado, né, achando você a pior pessoa do mundo. Porque quando eles saem de casa, eles se sentem na razão deles, né? Eles acham que meio que vocês não merecem, né? O amor deles, porque vocês erraram muito pelos seus comportamentos ao longo dos anos, e meio que eles estão ressentidos, eles acham que eles estão fazendo certo, e eles têm uma imagem negativa de vocês, né? Na maioria dos casos, eles têm uma imagem muito negativa de tudo que vocês viveram ao longo dos anos. E quando você constrange com o amor, quando você faz algo que ele não está esperando, isso é um ponto muito positivo para você. Isso é um ponto muito positivo para sua imagem. Ele vai ficar constrangido, né? Porque ele não está esperando, gente. Na maioria das vezes, eles nem esperam isso. Eles vão lá, pedem alguma coisa, pedem um serviço, né? Pedem uma ajuda. Mas em alguns casos, eles nem mesmo estão esperando. Como eu já vi em alguns relatos, né? Da pessoa falar que, eu fiz isso pelo meu cônjuge. Ele nem esperava que... Ele pediu, e ele nem esperava que eu ia aceitar, que eu ia ajudar, mas eu ajudei e eu percebi que isso foi um ponto positivo para mim, e realmente é porque você está constrangendo o seu cônjuge com amor, e isso é bíblico também. Aqui nesse versículo, tá? Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que significa isso? Amontoará brasas vivas. Na linguagem de hoje está escrito que se você fizer isso, você vai constranger, ele vai ficar com remorso, ele vai ficar com vergonha. Ou seja, gente, isso é bíblico, não sou eu que estou inventando, né? Então você fazendo isso, você vai deixar ele com remorso, com vergonha, constrangendo
constrangido, porque ele vai pensar, nossa, eu estou fazendo mal para essa pessoa, né? Eu fiz mal, essa pessoa está lutando pelo casamento, eu não quero voltar, mas mesmo assim ela está me ajudando, mesmo assim ela tem um coração bom. E às vezes, gente, você não vai ver os frutos dessas suas ações de uma forma imediata, mas você está plantando e você vai ver esses frutos lá na frente. Agora, gente, eu queria destacar uma outra situação aqui, uma outra questão. Eu não sou a favor de você sair ajudando a qualquer custo, em qualquer situação, porque você tem que ajudar, porque você é cristão, você quer restaurar seu casamento, porque tem pessoas porque elas buscam a restauração do casamento, elas pensam que elas devem ajudar de qualquer forma, elas devem fazer tudo que o cônjuge pede, tudo que o cônjuge quer. Eu não sou desse pensamento, eu não sou dessa linha de pensamento. Igual eu falei pra vocês, tem dois extremos e eu sou da forma equilibrada. O porquê que eu estou falando isso? Porque tem situações que não cabe uma ajuda. Nós devemos ser sensatos. Você que está buscando a restauração do seu casamento, se o seu cônjuge te pedir uma coisa que você acha absurdo, você não deve praticar. Gente, tem pessoas, né? Eu já atendi mulheres que me relataram que elas desconfiavam que os cônjuges pediam dinheiro para elas para usar substâncias químicas, né, ilícitas. E eu aconselhei a não dar esse dinheiro, porque você vai tirar do seu sustento ali. Muitas mulheres às vezes tiram suprimento da sua casa, do suprimento do seu filho, às vezes deixa de suprir uma conta, uma necessidade delas da casa ali, algo importante, para dar dinheiro para uma pessoa que essa pessoa ela vai gastar com coisas erradas. Então não é bem assim, deve haver um equilíbrio. Você deve pensar muito bem, né, em que situação você deve ajudar, porque realmente tem situações que não cabe uma ajuda. E tem casos até que ao invés de ajudar a restauração, vai até atrapalhar, gente. Então, você deve pensar muito bem, né, ter um equilíbrio, né, ter uma sensatez, ter muita sabedoria, pedir a Deus muita sabedoria se você deve ou não ajudar, porque realmente tem situações que não cabem. Então, gente, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Se você acha esse vídeo importante para você compartilhar com outras pessoas, você compartilhe, você deixe seu like, você comente aqui se está passando por essa situação, se já passou. Caso você não seja inscrito no nosso canal, você se inscreva. Um beijo, até a próxima e tchau!